Acabou a bagunça, agora tem lei sim que regulamenta inteligência artificial, existem regras e nesse vídeo você vai saber o que pode e o que não pode, agora que foi implementada a primeira lei do mundo sobre inteligência artificial. Mas lembrando, ela é válida somente para os países da União Europeia. O restante do mundo deve copiar esse modelo, seguir diretrizes parecidas, assim como aconteceu com o Decreto-Geral de Proteção de Dados. Mas não vamos ser tão esperançosos assim também, né? Comecei o vídeo falando que vai acabar a bagunça, só que essa lei vai começar a ser implementada agora em maio e tem 3 anos até acontecer de fato essa efetivação total. O que me parece um tempo bem longo, considerando que a IA tem avançado muito rápido. Inclusive, o próprio Sam Altman, né, que é o CEO da OpenAI, já declarou que, opa, peraí, a gente tem que ir um pouquinho mais devagar. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que essa lei classifica os sistemas de inteligência artificial em risco alto, moderado, risco baixo e também o risco inaceitável, que são os casos em que fica proibido o uso da IA. É o caso do reconhecimento facial em locais públicos. A exceção é o uso dessa tecnologia para combater casos de terrorismo ou de sequestro. No metrô de São Paulo, em 2022, foi feito um projeto para instalar esse sistema de inteligência artificial com o objetivo de monitorar pessoas que acessam áreas restritas, identificar crianças desacompanhadas dos pais, ou identificar também pessoas desaparecidas ou procuradas pela justiça. E a polêmica nisso é que envolve riscos à privacidade das pessoas, principalmente crianças e adolescentes que têm as imagens capturadas sem o consentimento dos pais, passageiros que são monitorados sem consentimento, sem falar da possível perseguição que pode acontecer a pessoas negras, porque a gente já viu vários casos de algoritmos reproduzindo racismo. Inicialmente, a justiça impediu essa ação, a instalação das câmeras, mas depois voltou atrás. Ela fez um acordo que permitiu com que essa tecnologia avançasse, desde que fosse usada somente para a segurança. Nesse caso do metrô de São Paulo, se a lei europeia fosse aplicada, ele seria classificado como risco inaceitável ou, de certa forma, poderia ser flexibilizado, sendo enquadrado como risco alto. Dentro dessa categoria, risco alto, estão os sistemas que aplicam inteligência artificial em infraestruturas, trens, metrôs, aeroportos, usinas de energia e também hospitais. E existem outros casos em que esse tipo de inteligência artificial pode ser usada, não só para segurança, mas para detectar emoções. Isso em escolas, isso em entrevistas de emprego, que eu acho totalmente desumano, usam esse tipo de tecnologia para detectar emoções desfavoráveis. Mas aí eu pergunto, a pessoa que está lá entrevistando o candidato, um humano de frente para o outro, não seria essa pessoa apta, ela mesma, a interpretar emoções, a sentir? Nós temos uma tecnologia humana maravilhosa, que é a nossa intuição. Luísa Trajano, uma das empresárias mais admiráveis do mundo todo, fala abertamente sobre o quanto que ela usa intuição dentro dos negócios para liderar. Um outro caso, e esse eu achei bem curioso, é que na Inglaterra criaram robôs pet para cuidar de idosos. E esses robozinhos pet, eles também ajudam a detectar emoções. Nas escolas, esse tipo de IA já foi usado com a premissa de detectar as emoções dos alunos a fim de prevenir algumas questões de saúde mental. Mas, de acordo com a nova lei europeia, fica proibido o uso dessa tecnologia nas escolas e também nas empresas. Bom, falei dos casos de IA que tem risco inaceitável, risco alto, e agora eu quero falar dos riscos moderados ou baixos, que é onde entra o ChatGPT e outras ferramentas de marketing. As IAs que fazem sugestão de conteúdo para você, quando aparece no seu feed um patrocinado, seja um link, seja um conteúdo, essa recomendação que é feita a partir do perfil do usuário, do histórico de busca que ele tem, isso é considerado risco mínimo. Portanto, não se aplica nenhuma regra específica nova de acordo com essa nova lei que foi implementada. Para regular isso, já existe o Decreto-Geral de Proteção de Dados e é o que fica em vigor. Já no caso do ChatGPT e outras IAs generativas, que são essas que criam imagens, textos, vídeos, aí a gente está falando de risco moderado. E para risco moderado, tem sim novas regras que foram adicionadas. A primeira delas é que as empresas donas dessas tecnologias precisam informar como que o banco de dados foi construído, quais são os dados que foram usados para alimentar, para treinar as IAs. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se elas identificarem qualquer problema com seus produtos, precisam avisar para os órgãos reguladores. Terceiro, também precisa deixar claro para os usuários que o conteúdo gerado é feito por um robô. Mas tem um artigo nessa nova lei, e esse eu achei bem controverso, provavelmente foi colocado ali por conta de lobby das empresas,
é que os desenvolvedores podem declarar que os seus sistemas de IA têm risco baixo, o que permitiria para eles contornar algumas das regras. Outro artigo, aí sim, finalmente empoderando quem usa tecnologia, é que se a pessoa ela sentiu que teve algum direito violado ou que dados dela foram usados para alimentar essa inteligência artificial, a pessoa tem o direito de pedir com que a empresa preste esclarecimento. Bom, a gente tem visto a IA avançar em vários campos e quando a gente fala de atendimento ao público, atendimento ao consumidor, isso não é diferente. Você provavelmente já fez uma compra ou respondeu uma pesquisa na qual foi atendido por um robô. Acontece que agora, segundo a nova aplicação da lei na União Europeia, as empresas precisam se informar que essa interação está sendo feita por um robô. E o que a gente vê é que as empresas hoje tentam ao máximo fazer parecer que aquele atendimento é feito por um humano. Mas agora não tem jeito, vai ter que informar que é sim um robô. Tem uma regra que eu acharia super importante de ter nessa nova lei, é você obrigar as empresas a dar a opção para o público se quer ser atendido por um robô ou por um humano. Quantas vezes a gente entra em aplicativo de banco, precisa resolver alguma coisa e não consegue, por quê? O robô não responde ou não atende conforme você precisa e não tem a opção de conversar com um humano. E aí, você fica como? Sem resolver o problema? Tem que ir até uma agência, tem que se deslocar, tem que ligar? Nem às vezes ligação oferecem. De maio em diante, a gente vai ver a implementação dessa nova lei acontecendo em 3 anos. O primeiro estágio é a criação das agências reguladoras. Cada um dos 28 países da União Europeia vai ter sua própria agência. E se elas vão funcionar bem ou não, isso depende de alguns fatores. Por exemplo, investimento financeiro que elas vão receber, composição de equipe, e aí eu falo não somente de capacidades técnicas, mas também de diversidade humana. Porque se a gente não tiver diversidade, a gente vai continuar reproduzindo os mesmos vieses que privilegiam e excluem sempre os mesmos grupos. Aqui no Brasil existem mais de 50 projetos vinculados ao Ministério da Justiça para tratar da regulamentação da IA. A autoridade que cuida hoje da proteção de dados aqui no Brasil é a ANPD, e ela tem se posicionado para que ela seja a autoridade a tratar da regulamentação da IA aqui no Brasil. Esse foi o Giro de Tendências número 13, regulamentação da IA. E se você gostou, vou te pedir uma coisa, para você compartilhar esse conteúdo para ajudar a gerar conscientização e levar mais informação para as pessoas. A fonte dos dados que foram citados no vídeo estão aqui na legenda.